ABC do Mundo, um podcast sobre o planeta, o globo e os seus redondos vocábulos, com Bernardo Valente, Alberto Cunha e Bruno Mourão. Alberto Cunha e Bernardo Valente, bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Bruno Mourão. No ABC do Mundo de hoje nós vamos começar por um tema, mais um, bastante alegre. E no nosso próximo tema vamos então até à Hungria. Alberto, explica-nos então porque é que quiseste falar de Viktor Orbán. Sou um grande fã. Não é essa a razão, na verdade. A União Europeia já passou muito além de uma organização internacional. Até já passou além de uma confederação, basicamente uma federação, mas em que as partes constituintes, as regiões, têm mais poder do que o poder central, mas ainda não chegou a uma federação, em que há um governo central que tem mais poder, neste caso, do que os Estados-membros. Felizmente para nós. Felizmente para nós. Mas significa que, a partir do momento em que um país entra na União Europeia, excluindo-se a hipótese que é legalmente possível, mas politicamente muito difícil, se calhar vamos precisar de expulsar esse país, não é? E apenas houve um país que saiu, mas foi voluntariamente, foi o Reino Unido. Existe a possibilidade de termos um país que é um desmancha-prazeres em todos os temas, e nomeadamente nos temas que requerem unanimidade. Só que são os temas que são mais importantes neste momento. Política externa, guerra, sanções, direitos humanos, os valores da União Europeia. Ora, a Hungria não é de agora, o Orbán não é de agora, tem vindo a desrespeitar todos estes temas. E aqui há um ponto que eu quero distinguir, nós talvez até apenas lançar aqui o tema. Nós podemos concordar ou discordar da ideologia política do Orbán. É perfeitamente legítimo. O que não é legítimo é a Hungria não estar a cumprir com alguns dos artigos que estão nos tratados que assinou. Isto é que não é legítimo. E há muitas coisas que outros governos que não são Orbán fazem que eu não gosto pessoalmente, mas desde que estejam dentro do que está enquadrado nos tratados, tudo bem. Mas não é isso que estamos a falar. Portanto, quando eu falo aqui no tema do Orbán, na verdade são dois temas. Por um lado, é o tema de direito. E vou concluir com isto. Ou seja, eles não estão a cumprir com aquilo que se comprometeram, nomeadamente a Carta de Direitos Fundamentais, nomeadamente liberdade de imprensa, que não é cumprida na Hungria, nomeadamente, digamos, a neutralidade e a separação de poderes, nomeadamente na relação entre o governo e o poder judicial, que não é cumprida na Hungria, isso está nos tratados da União Europeia, e isso é algo que está provado, e é apenas uma questão do que é que a União Europeia pode fazer em relação a isso. O outro ponto é que eles estão, basicamente, o desmancha-prazeres em todos os temas importantes. Eles têm uma política completamente diferente em relação à Ucrânia. Literalmente, quando foi decidido que a Ucrânia seria um candidato à União Europeia, que tem que ser decidido para começar o processo de adesão, tem que ser decidido por unanimidade, o que é que aconteceu? O Orbán saiu da sala para o resto da União Europeia aprovar por unanimidade. Foi exatamente este ponto que chegámos. Na questão das sanções para a Rússia, a Hungria tem sempre posto travões sucessivos, e lá está. Esta segunda parte é legítima, mas estamos a falar de um país que cada vez mais está a afastar de uma certa ideia. Porquê é que nós temos a União Europeia? Nós temos a União Europeia porque temos um conjunto de países que têm uma ligação geográfica, mas também têm uma ligação política. Podemos ser de esquerda ou de direita, mas temos todos estes valores europeus. E eles já saíram disso. E, portanto, é este o tema que eu estou a fazer, porque esta semana houve um encontro em que ele foi convidado para a Casa Branca, e basicamente o que é que o Orbán foi fazer? Foi pedir uma exceção para ele das sanções que foram impostas à União Europeia, negociações que foram bastante difíceis e nas quais ele criticou bastante a intervenção da Comissão Europeia. O que é que ele vai fazer? Vai a Washington pedir uma exceção para ele. E que supostamente o Trump acedeu. E supostamente o Trump acedeu. Sim, foi visto como uma vitória quase em toda a linha do Viktor Orbán, pelo menos para a Hungria, não é? E vai haver eleições em abril de 2016. Ele está atrás, mas perto nas sondagens, e este é o contexto político. E, portanto, foi isso que trouxe, mas isto é um tema de longo prazo. Sim, e quer dizer, o Viktor Orbán está numa posição quase em que é o tio embriagado da família europeia, não é? Isso. É o filho pródigo quando vai à Casa Branca, e vai aqui trabalhando neste espaço quase de dupla, tripla, quádrupla personalidade. Será que a União Europeia pode fazer alguma coisa para lidar com isto, ou devemos manter-nos mais ou menos aqui numa posição de fazer vista grossa ao que Viktor Orbán anda a fazer? É muito difícil a União Europeia fazer qualquer coisa, e eu vou-vos explicar porquê. Porque acho que também o fio de raciocínio da União Europeia é o mesmo que o meu quando fui à Hungria agora em junho.
agora, não foi agora, mas há uns meses. E estive lá num projeto da Comissão Europeia durante 2 semanas e eu percebi que há muita população a apoiar o Viktor Orbán. Eu cheguei lá com aquela ideia de isto é uma ditadura mais fechada, sem liberdade de imprensa, portanto ninguém simpatiza muito com o Viktor Orbán. Enganei-me. Eu tentava puxar a conversa para perceber o que é que as pessoas sentiam e há muita gente a apoiar o Viktor Ele é Orbán. visto como muito carismático. Isso é algo que eu vi já de várias pessoas húngaras, mesmo que não gostam E dele. depois, Budapeste é muito organizada a nível da mobilidade, a nível da limpeza das ruas, é também um exemplo para ser seguido na Europa. E por isso a União Europeia também tem algumas reticências relativamente a ser muito vocal na oposição a Viktor Orbán. E depois há um problema aí, claro que parece-me também que caminhamos para um federalismo, no sentido em que não um federalismo institucional, mas uma espécie de ligação política que se liga à parte económica, que se irá agora ligar também à Draghi parte... chamou isso um federalismo pragmático que não necessitaria de uma alteração de tratados, ou seja, simplesmente Isso. vão avançando com certos temas. Por exemplo, isso aconteceu com o Covid. Só um exemplo claro. Exato. A Comissão Europeia não tem competências na área da saúde, mas coletivamente decidiram que era melhor ser a Comissão Europeia a tratar da questão das vacinas. E foi um sucesso. E que seria fundamental, por exemplo, também na questão dos ativos russos congelados e na ajuda ao exército ucraniano, porque também não é só Orbán ou a Hungria que são cavalos de Troia dentro da unanimidade A europeia. Eslováquia também. Temos a Eslováquia, agora temos novamente Babis, que foi em tempos líder na República Checa e agora volta a ser o político mais votado e que também é um líder populista, um bocadinho à semelhança de Trump, que vem daquele modelo do businessman e que tem uma ligação, que tem simpatia pela Rússia. E ao invés de estarmos a expandir a União Europeia, que era aquilo que, aliás, foi falado a semana passada naquela conferência para o alargamento, e em que se fala de uma futura expansão em 2030, eventualmente, se as suspeitas de corrupção passarem não só da Ucrânia, mas da Moldova, a possibilidade também ali da Geórgia entrar na discussão, a Albânia, mas o que estamos a ver é exatamente uma tensão que é centrípeta, em que a Europa se vai fechando em si, naquilo que são os países que conseguem consertar a unanimidade, e vai deixando os outros aos poucos de fora. Qual é o problema disto? É que a Ursula von der Leyen depois vem com uma narrativa que é a narrativa da procura da unanimidade, quando sabemos que está longe de ser alcançada, porque há a Hungria principalmente, a Eslováquia, agora... Esta escolha vai ter que ser feita pela União Europeia a prazo. Porque não é possível, com os tratados habituais, mesmo com o tal federalismo pragmático, continuarmos a alargar e resolvermos os problemas de coerência da Europa numa altura em que a Europa tem que ser geopolítica. Esta escolha vai ter que ser feita. E estamos a falar de alargar para a Ucrânia, que é um país já por si complexo por todas as vicissitudes deste momento e que continuará a ser em 2030, para a Moldova, que ainda agora teve uma eleição disputada entre um líder pró-russo e um líder pró-europeu, que felizmente ganhou o pró-europeu, e na Geórgia e na Albânia, que são países. A Geórgia, sempre no Cáucaso, que teve uma situação muito semelhante àquela da Crimeia com as Ossétias, portanto tem sempre ali a Rússia à perna. E a Albânia também não tem uma relação fácil, principalmente ali com, já sabemos, Kosovo, com a Suíça também, por a população que emigrou para a Suíça. E, de repente, a União Europeia tem que tomar esta decisão, que é o que é que queremos como projeto europeu? Queremos um federalismo pragmático, mas uma coisa muito mais centralizada dentro da Europa dos mais ricos. E aí Portugal também não ficará de fora, mas terá que se submeter àquilo que são as vontades políticas e económicas do centro da Europa. Já se submete, Bernardo. Já se submete, mas num federalismo pragmático iremos submeter-nos ainda mais. Por isso é que dizia que, infelizmente para nós, um federalismo. Eu não tenho certeza. Eu acho que isso na prática, é a minha opinião, foi o tema que eu fiz de doutoramento, foi a questão das negociações da crise do euro. Acho que na prática nós achamos que o governo português tem mais margem de manobra económica e financeira real do que na verdade tem. Eu acho que já passámos essa fase. É a minha opinião. Certo, e aproveitando o que o Bernardo estava a dizer em relação também à Hungria e ao projeto europeu, nós corremos o risco eventualmente de, neste caminho de introduzir novos países que têm não só localização geográfica, mas um contexto histórico muito mais ligado à Rússia e àquela região. Nós corremos o risco de ter quase uma subversão da União Europeia a partir desses pontos de influência da Hungria, por exemplo, que parece estar a centralizar bastante esforços, em que há quase uma União Europeia a várias velocidades e a várias mentes. Vocês acham que isto é uma coisa sustentável a longo prazo para uma União que se quer bastante homogénea ou que quer ter as mesmas regras, que quer ter os mesmos valores? Ou seja, vocês como é que se posicionam nesse campo de
federalismo pragmático ou de uma União Europeia que pode ser bastante mais limitada em número de membros e em influência, mas que ao mesmo tempo, dentro desse número de membros e dentro dessa influência, tem muito mais homogeneidade, tem muito mais parecenças. Como é que vocês se posicionam? Eu tenho muita dificuldade em imaginar uma União Europeia maior que não aposte na componente militar. É impossível expandirmos para estes países que estava a dizer no flanco leste europeu sem que esta componente política e económica, que agora já temos muito vincada, principalmente desde a crise da década passada, tem que ter uma componente militar. E como já vimos, a unanimidade também é um problema para a componente militar. Falou-se do muro de drones, ninguém sabe o que é feito do muro de drones. Falou-se de uma central de inteligência. Agora, esta semana, essa central de inteligência não é mais que um ponto centralizador de todas as inteligências nacionais que não se conseguem coordenar e é uma tentativa de coordenação. Só que à medida que vamos expandindo, são mais centrais para coordenar. E isto é tão verdade para a inteligência como é do ponto de vista económico e político. A Europa, a decisão que tem que tomar é ou os nossos laços são mínimos, mesmo do ponto de vista cultural, e expandimos para dar também alguma proteção àqueles países do flanco leste e do Cáucaso, ou então queremos uma coisa baseada nos valores ocidentais da social-democracia, que foi o que balizou o início da União Europeia e da CEE, mas que aí não podemos contar com todos. Só que como é que expulsamos aqueles com quem não queremos contar se um dia realmente queremos contar só com 12 ou 13 países na União Europeia? Bom, não querendo dar ideias tristes, principalmente, mas nós já tivemos com as questões económicas e financeiras uma aproximação dessa exclusão de países e nessa altura Portugal até foi dos países que esteve em sérios riscos por desequilíbrios orçamentais. Alberto, como é que tu vês isto? Sim, dois pontos importantes. Eu concordo totalmente com a questão militar, mas acho que não estamos lá. Não estamos lá e não vamos estar tão cedo. E na questão da NATO, ainda podemos estar aqui 10 minutos a falar da questão da NATO. Na verdade, tudo aquilo que é feito operacionalmente na defesa, sem ser estas ideias fantásticas de Bruxelas, é feito pela NATO. E vai continuar a ser feito pela NATO. Ponto prévio. Eu acho que não é possível ter as duas coisas e a minha opção pessoal é que a Europa a diferentes velocidades sempre existiu e mais vale a pena quem quer avançar. Não acho que haja outra. E se isto me aproxima da visão francesa, provavelmente aproxima da visão francesa da União Europeia e de alguma visão alemã, so be it. Eu acho que é a única forma do projeto é coerência. E acho que esta coerência, eu não sou um proto-federalista ou o que seja de coração, é de cabeça. Neste momento, a escala, as economias de escala, é como o mundo está a ser governado. As grandes regiões e os grandes países, os Estados Unidos, a China, a Rússia de certa forma, a Índia, o espaço da ASEAN, é para aí que tudo caminha. Mesmo a França e a Alemanha são países demasiado pequenos e cada vez mais irrelevantes no mundo. E agora podemos ouvir outra voz. Bem, mas porquê é que a Europa tem que continuar a ter uma voz no mundo? Porquê é que não largamos esta nossa arrogância? Eu percebo esta tentação, mas a questão é que se nós não tivermos um papel no mundo, vamos ser a arena em que a política se vai decidir e não vamos ser um player que também joga nessa arena. Esta é a minha opinião desde há muito tempo. Mas era esse o meu ponto exatamente. Porque é que a Europa ou a União Europeia tem que ser um player igual aos outros? Porque é que a União Europeia tem que se querer afirmar como uma potência internacional quando não tem a centralização de todo o tipo de mecanismos políticos e económicos que Mas tem pode a avançar Federação mais. Russa, que tem os Estados Unidos? Mas pode avançar mais. Eu acho que tem de avançar mais, Bernardo. E o que é que fazes depois àqueles países que acabaste de prometer agora que se calhar em 2030, se com a corrupção as coisas correrem Mas bem, eles podem entrar? Não, mas a questão da Europa, a União Europeia, a velocidades, de certa forma, resolve, pelo menos legalmente, o problema. Porque, por exemplo, vamos falar da questão económico-monetária. Há 7 países que estão na União Europeia e que não estão na zona euro. E a maior parte deles é por opção. Não são todos, mas a maior parte deles é por opção. Porque querem manter, por vários motivos. A Suécia é o caso emblemático, quer manter a moeda deles legitimamente. Nós podemos avançar com os países que querem avançar. Ou seja, não se trata de excluir. Trata-se de avançar aqueles que querem avançar. Vou dar 2 exemplos claros. Já devem ter ouvido falar do relatório Draghi. O relatório Draghi mostra claramente que não é um problema do dinheiro, é como é que o dinheiro é gasto. Ou seja, há uma fragmentação total do mercado europeu. Ele deu o exemplo, por exemplo, temos 3 telecoms de grande dimensão nos Estados Unidos, são 92 na Europa. Sistemas de tanques que não combinam. Em Portugal e em Espanha querem fazer um comboio que não existe entre Lisboa e Madrid, já agora, uma vergonha nacional, mas nós queremos a bitola diferente da deles e não há uma harmonização. Todas estas Que é coisas... uma parvoíce. É uma parvoíce. Nós deixamos de ter a bitola Enfim, na Primeira Guerra Mundial. todas estas coisas multiplicado por 27 e agora vamos multiplicar por 35 ou 34 de acordo com os... Simplesmente, aqueles países que querem avançar mais, e por exemplo, provavelmente a Hungria não vai querer avançar, e é justificado, não avançam para, e eu aqui penso até antes do exército,
poder fiscal. O poder da União Europeia ter os seus próprios recursos fiscais e de gastar esses recursos fiscais e ter, por exemplo, uma versão de Eurobonds que já foram usadas para financiar o PRR. É para aí que temos que avançar, senão, na minha opinião, não vai haver coerência, e essa coerência eu acho que é necessária, porque se não formos potência, vamos ser comidos pelas potências que existem. Eu mantenho essa opinião. Sim, só para finalizar este tema, temos mesmo de avançar para o próximo. Eu, se calhar, posiciono um bocadinho aqui mais do lado do Alberto e desta ideia da Europa a várias velocidades. E penso que, acima de tudo, nós temos de olhar para a forma como a Europa, e a União Europeia aqui especificamente, compete com os mercados internacionais. E eu acho que vale pela sua dimensão conjunta e não pela sua dimensão individual, porque nenhuma dimensão individual dentro da Europa vai alguma vez ser capaz de competir com uma China, com os Estados Unidos, e numa economia global nós temos de ser realistas e perceber que a integração é a única resposta, e pronto, e veremos. Eventualmente no futuro veremos quem é que tem razão, se alguém, ou se vamos nesse Espero que sejam vocês. Espero bem que sejam vocês. Cá estaremos para ver. Vamos então fazer aqui um pequeno interlúdio com o nosso tema muito leve desta semana. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Y espero que alguna vez, al ver sus ojos me dé alguna noche de ok. E para quem está a ver, percebeu bem quem é que se trata. Para quem está só a ouvir, isto foi uma magnífica interpretação de Javier Milei, líder argentino, que no meio de uma crise financeira gravíssima, orçamental gravíssima, e no meio de uma crise que já está há muitos anos a afetar a Argentina, conseguiu arranjar tempo suficiente para estar num espetáculo público a interpretar uma canção. Não sei se vocês gostariam de ser também líderes da Argentina para ter esta vida social tão sem dúvida. tão viva. Depois da Evita a cantar na janela, né? Agora temos Javier Milei numa versão mais death metal. Eu só fiquei surpreendido, como tinha partilhado convosco em off, as parecenças físicas com o Elon Musk, principalmente a nível da descoordenação motora, porque ele não estava nada em ritmo. Espero que não seja assim. Ele tem um cabelo muito melhor do que o Elon Musk, muito melhor. O cabelo dele é incrível. Principalmente para este estilo musical, sem dúvida. Vamos dar a César o que é de César. O Elon Musk seria mais um pianista, também completamente descoordenado. Eventualmente, quando o Elon Musk tiver uma riqueza acumulada, avaliada no trillion, não é? No trillion americano, se calhar vai ter dinheiro suficiente para resolver o problema do cabelo e aproximar-se de Javier Milei. Veremos. Também estaremos aqui para ver. Sim. E aí estaremos certamente muito em breve aqui para ver, porque ao ritmo a que vamos vai ser muito... que eu queria fazer. O Milei privatiza toda a economia, ou quer privatizar, mas quer nacionalizar o rock argentino, que tem grandes bandas como Soda Stereo e outros grandes artistas, mas agora vai ser o governo que vai fazer, e tem talento para isso, como nós vimos neste vídeo. Penso que E estavam 15 mil pessoas a assistir àquilo, também é Não, atenção, a saltar, a vibrar. Sim. Qualquer pessoa que não soubesse quem é, confundia aquilo com uma banda genuína, não é? Com um artista genuíno. Será que foi por isso que Trump decidiu investir muito dinheiro cabelo, norte-americano? Sim, talvez tenha sido. Obrigado aos dois, foi o nosso tema muito leve. Agora vamos terminar com o nosso último tema do dia, e que foi o que trouxe, e que é a última letra do alfabeto, Z de Zoran. E então este Z de Zoran, para quem não sabe, estamos a falar do novo mayor de Nova Iorque, Zoran Mamdani, e que neste momento, depois de uma vitória que não se pode dizer que foi surpreendente, penso que todas as indicações iam nesse sentido, ainda que como tivesse uma presença bastante relevante na corrida, Mamdani acabou por ser uma resposta democrata na cidade de Nova Iorque, depois de alguns anos de domínio de uma política um pouco mais conservadora, e Zoran Mamdani essencialmente está a ser visto, primordialmente, claro, nos Estados Unidos, mas também internacionalmente, numa de duas maneiras, absolutamente sem qualquer sobreposição, que é:
ou como um potencial terrorista, porque Zoran Mamdani é o primeiro muçulmano a ser eleito para uma mayorship desta dimensão nos Estados Unidos, e é um caso muito, muito incomum na política americana. Portanto, está a ser visto como um potencial perigo à democracia, não só pelo seu terrorismo implícito por ser de religião muçulmana, havendo até pessoas que utilizaram imagens do 11 de setembro e perguntaram se as pessoas não se lembravam disto como uma comparação direta de Mamdani com os terroristas responsáveis pelos ataques às Torres Gêmeas, e se não haveria ali uma lembrança das pessoas de que tinham sido aquelas mesmas pessoas como Zoran Mamdani as responsáveis pelo ataque. Também nesta linha de pensamento há também o medo das medidas que podem ser tomadas contra os mais ricos, taxação, algumas regras de regulação pública dos mercados financeiros e etc. Ainda que o poder estatal e principalmente o poder da cidade de Nova Iorque é relativamente limitado. Portanto, que ele é um perigoso comunista e um perigoso terrorista. Exatamente. É um perigosíssimo comunista, é um perigosíssimo terrorista para este lado da barricada, e do outro lado da barricada há uma visão também incrivelmente idealizada, que é o novo Messias, é o novo profeta do progressismo político norte-americano, e que aconteceu um pouco com Obama, na altura em que Obama surgiu no campo político internacional como presidente dos Estados Unidos. Ele já tinha um histórico de política nos Estados Unidos, mas não era conhecido de todo. Tivemos os famosos cartazes do Hope, todas as campanhas de marketing e de comunicação que tiveram associadas à eleição de Obama. Mas agora Mamdani, numa escala bastante mais pequena, ainda que Nova Iorque seja obviamente uma das cidades mais relevantes dos Estados Unidos, está a ser visto quase como esse profeta, não é? Ou seja, o profeta de uma juventude que está a ser retirada de Nova Iorque por preços altíssimos de vida, das rendas, da comida, dos custos diários de deslocações para o trabalho, etc. E que está a vê-lo como uma esperança quase cega de mudança de vida. Portanto, eu acho que estou algures no meio destas duas visões bastante extremistas da situação, mas naturalmente que no campo político norte-americano, em que com Trump e uma certa regressão conservadora nos Estados Unidos, Mamdani surge claramente como uma alternativa que vai contra toda essa corrente política e que desafia a lógica, ainda por cima em Nova Iorque, numa cidade que é não só das mais caras dos Estados Unidos, como uma das que tem mais pessoas ricas, milionários, multimilionários, que é a cidade de Wall Street. Portanto, tem todo o centro dos mercados financeiros norte-americanos, e que é a cidade de Donald Trump. Ou seja, não a cidade de nascimento de Donald Trump necessariamente, mas a cidade onde ele se tornou conhecido. Não, mas ele nasceu em Nova Iorque. Ele nasceu em Queens. Portanto, tem ainda essa simbologia extra. Portanto, eu queria também trazer este tema para aqui, porque não que seja particularmente relevante para Portugal, mas porque parece haver aqui uma janela, uma abertura para uma política, uma resposta de política progressista no meio de uma certa onda conservadora e de direita bastante retoricamente bastante atrasada em relação ao tempo em que nós vivemos, e que surge essencialmente, penso eu, e vão-me dar vocês as vossas opiniões, surge por um discurso que foge àquilo que o discurso democrata nos Estados Unidos, por exemplo, tem sido. Portanto, é um discurso claramente focado nas pessoas que procuram alternativas, um discurso pouco politizado, um discurso que foge às regras normais do discurso político, e aí eu acho que o exemplo mais claro foi um dos debates em que estiveram os principais candidatos. A certa altura há uma pergunta em que está relacionada com Israel e a Palestina, e perguntam aos candidatos todos o que é que eles fariam, onde é que eles iriam se quisessem falar com os judeus e quisessem perceber um bocadinho qual é a opinião da comunidade judaica sobre o conflito de Gaza e sobre aquilo que está a acontecer também nos Estados Unidos. E basicamente todos os candidatos disseram que iam a Israel
iam falar com a liderança israelita, iam falar com os judeus, e Mamdani, mostrando um conhecimento apreciável da comunidade nova-iorquina, disse que não saía de Nova Iorque, porque há uma comunidade judaica incrivelmente significativa em Nova Iorque e ele estava exatamente no centro, no sítio onde podia falar com mais pessoas. Como é que vocês verem esta eleição? Podes começar, Alberto. Força. Ok, penso aqui em 3 pontos para dizer. Acho que o primeiro, eu concordo com o que tu disseste, que é habitual, aliás. Mas o meu terceiro ponto, talvez um pouco de nuance, um pouco mais de controvérsia. O primeiro ponto, que acho que é o mais óbvio, isto é uma Câmara Municipal. E não é, por exemplo, o Sadiq Khan é um bom exemplo. O Sadiq Khan, tem até um perfil extraordinariamente parecido com o Mamdani, foi e continua a ser o mayor de Londres, uma cidade que tem um grande centro financeiro da Europa, de um país que a maior parte do tempo em que ele esteve no poder esteve governado por um partido conservador, e um partido até mais conservador do que é habitual, e agora está no poder um partido trabalhista que é bastante moderado. Portanto, nós não podemos também extrapolizar o que é a diferença entre um eleitorado urbano e um eleitorado nacional. Pronto. Esse é o primeiro ponto que acho que tem que ser feito. O segundo ponto foi que provavelmente, não sei, há de haver estudos sobre isso, muitos dos indecisos que não estariam propriamente interessados em Zoran, o Messias, estiveram interessados no programa económico dele, porque o programa económico dele foi extraordinariamente bem pensado para pessoas da nossa geração, nomeadamente a questão do mercado imobiliário. Como tu disseste, Nova Iorque é uma cidade que tem muitos milionários. Eu só fui 2 vezes a Nova Iorque, eu fiquei impressionado pela sujidade da cidade, pela quantidade de sem-abrigos, e por um serviço de transportes públicos que francamente não está ao nível de aquilo que uma cidade de Nova Iorque poderá pagar com as pessoas que lá vivem e que pagam impostos. E, portanto, não sabemos se o programa vai resultar, mas é um programa económico. A terceira parte, e com isto acho que esta parte inicial podemos falar, dizer que ele é um perigoso terrorista é parvoíce, vamos ser claros. Dizer, como certa esquerda disse, e eu vi, por exemplo, isso em Portugal, mas não só, nomeadamente na Europa, nos Estados Unidos, que não era justo ir buscar certas declarações que o Zoran fez quando era mais jovem, em que falava nomeadamente sobre Israel e Palestina, que isso era injusto e que se devia passar disso nesta campanha. Eu acho que isso não é um argumento válido por parte da esquerda, porque se nós fazemos isso com outros políticos de direita que dizem coisas horríveis ou que se contradizem, também temos que aplicar o mesmo método de escrutínio, na minha opinião. Até temos que aplicar um maior método de escrutínio a políticos que aparecem com um certo set de valores àquilo que eles dizem. E eu acho que isso aí, fazer a investigação do que ele disse no passado, nomeadamente sobre a questão israelita, que foi a questão, digamos, mais quente da campanha, é perfeitamente justo. Dizer que ele é um terrorista, claro que não é justo. E dizer que os muçulmanos fizeram o 11 de setembro, portanto não podemos ter um meio muçulmano, também não é justo. Mas acho que aqui, separar as duas águas. Portanto, eram os 3 comentários que eu pensava fazer. Sim, eu acho que aqui estamos os 3 de acordo, não nesta parte final. Mas Não estamos? Não, nesta parte final não estamos. No sentido em que o que é que conta para o Totobola que ele tenha feito um comentário antissemita quando era um adolescente. Conta tanto como o Durão Barroso, que foi do MRPP para o PSD. Conta tanto como o André Ventura, que em 2017 dizia que as fake news eram muito perniciosas. Mas e que agora é justo ir lá ver. É justo ir lá falar. Mas para quê e para quem? Para servir o quê e quem? Acho que é justo. Aliás, o Mamdani neste debate acaba por ganhar o debate nesta questão exatamente porque é o único que se recusa a expressar-se sobre o conflito entre Israel e a Palestina. Que já agora não devia ser um tema, não sei, não é uma competência do Mayor de Nova Iorque, não é? Por isso é que não faz sentido estar a pegar num comentário antissemita para atacar o Mamdani. E ainda por cima, quando ele fez todo um esforço durante a campanha, eu não acho que ele seja um Messias. Aliás, o Partido Democrata perde os 63% que tinha tido na última eleição e agora tem só 50%. Portanto, há claramente aqui um recuo também nas intenções de voto democratas em Nova Iorque. Mas acho que julgá-lo como um antissemita, primeiro, não faz sentido, porque é um mayor de Nova Iorque. Não, não faz sentido. Não devia Mas ele disse ser coisas no passado sequer que... Enfim. Sim, é verdade. Mas agora, durante toda a campanha, tentou dizer exatamente o contrário. E, aliás, há muitos judeus que depois vão encabeçar ali aquelas listas de apoio ao Mamdani e o voto, acho que foi cerca de 30% da comunidade judaica em Nova Iorque, votou em Mamdani. Pelas sondagens à boca da urna. Há judeus a apoiar o Mamdani. Porquê? Porque, se calhar, no caso de Nova Iorque, e eu acho que é por isso que esta discussão do antissemitismo é um pouco enviesada, não nego que haja antissemitismo. Digo que
No caso de Mamdani, não é sequer uma discussão pertinente. E não é pertinente porque estamos a falar de pessoas, e esses 30% de judeus principalmente, que olham se calhar mais para a possibilidade de pagarem a sua renda, de pagarem as suas contas, claro. do que para aquilo que está a acontecer entre Israel e Gaza, sabendo que também há muitos israelitas ou há muitos judeus contra o governo de Israel e críticos de Netanyahu, principalmente a São diáspora. coisas diferentes. Ser judeu e ter um Claro. orgulho em ser judeu e apoiar este governo de Israel em particular são Exato. coisas completamente Sim, diferentes. sim, sim, sem dúvida. Agora, acho que é isso. Mamdani não tem uma grande vitória. Acaba por ser muito mediática, porque Trump também se veio expressar contra ele a certo ponto. Portanto, é como se ou estavas do lado de Mamdani ou estavas do lado de Trump. Né? E por aí acabo sempre por escolher Mamdani, obviamente. E depois é muito mediático porque tem uma grande capacidade de comunicação e uma grande capacidade de marketing político. A forma, mesmo não sendo profundamente ideológica e não tendo uma mensagem muito densa, passou a mensagem de forma muito simples, preocupou-se. Numa altura em que os democratas têm tido muita dificuldade em fazer isso. Exato. E, aliás, neste momento houve uma cedência dos Chuck Schumer, que é provavelmente o líder político mais ineficiente dos últimos 50 anos. Eu não fiz o ranking, mas ele está lá. E, portanto, os democratas, este lado do Trump até é um lado bastante importante. Os democratas estão desesperados por uma figura que tenha um tipo de carisma do lado deles. Mamdani tem um problema à partida, que não nasceu nos Estados Unidos, portanto nunca poderá ser, mesmo que seja o líder do partido, nunca poderá ser presidente. Sim, alegadamente Obama também não Sim. teria nascido nos Ele- Estados Unidos. Pois, Mas claro. creio que ainda há muita E- gente que acha que ele nasceu do no lado Quénia. republicano que ele acha que ele nasceu no Quénia. Quer dizer, pronto. Essa questão é sempre difícil, mas Mamdani efetivamente não seria elegível Não, para uma não. eleição nacional. Mas a capacidade de comunicação e a equipa que ele reuniu à sua volta, principalmente a nível das redes sociais, da forma como os vídeos foram feitos, é uma coisa muito disruptiva e que os partidos, principalmente os partidos de esquerda, que querem retomar essa Sim, política de proximidade que perderam para uma política mais urbana, culta e escolarizada, acho que é importante também perceber. Muitas vezes ele ia àquelas rolotes de venda de comida na rua e ia tentar perceber com as pessoas o que é que tinha acontecido na cadeia de produção para que os preços, por exemplo, do cachorro quente ou da comida halal tivessem aumentado. Eu acho que isso são coisas que realmente interessam à população, que olham para um Reels também em 30 segundos, portanto não é preciso muita concentração, e percebem o que é que está a acontecer e qual é a ideia por trás da campanha de Mamdani e da eleição de Mamdani. Portanto, há aqui, não é um messias de todo, mas tem uma capacidade política e eloquência assinalável que poderá fazê-lo crescer dentro do Partido Democrata e ser, se calhar, a voz mais eficiente, e voltando à conversa da eficiência, depois de Bernie Sanders, que acabou por ser um pouco ostracizado, e de Ocasio-Cortez, que, por uma razão ou por outra, acabou por não reunir muito consenso. Eu ia exatamente lembrar que já esta ideia de um líder profetizado já aconteceu algumas vezes nos últimos anos dentro do Partido Democrata e não posso chamar esquerda nos Estados Unidos, mas num espaço um bocadinho mais liberal de um centrismo de direita. Houve a Alessandra Ocasio-Cortez, Pete Buttigieg, que é um nome super difícil. Buttigieg, que é o que eles costumam dizer. Eu vou dizer americanizado, que é como costumam dizer. Mas foram pessoas que já num momento ou outro foram vistas um bocadinho como potenciais futuros líderes, mas depois parecem sempre a perder para A própria Kamala, quando surgiu, também foi um bocadinho... Pois, não nas últimas eleições, mas quando surgiu foi assim. Só que as lutas culturais nos Estados Unidos são tão fortes que é sempre Estão muito extremadas. impossível não apontar qualquer coisa a um desses candidatos. A Alessandra Ocasio-Cortez era jovem e mulher. O Pete Buttigieg Sim, é homossexual. é homossexual. Sim, O Mamdani é muçulmano. certíssimo. E a mensagem política acaba depois por se perder aqui neste... Kamala Harris também é aquilo que Trump descreveu como não sabe a etnia, não é? Ou seja, que é uma etnia confusa, e é mulher também. Mas Portanto, só nesta- Hillary Clinton era mulher. Portanto, a certa altura não parece haver também um problema dos eleitores americanos simplesmente com o que é diferente de homem caucasiano. Pois, eu acho que a mensagem política perde-se um bocadinho como aquele exemplo que tínhamos falado em off há uns tempos dos atores bonitos. Quando um ator é bonito, de repente já não pode ser bom ator. E é a mesma coisa. Quando eles conseguem enquadrar dentro de uma destas caixinhas da luta cultural e social os candidatos, seja pela homossexualidade, seja pelo credo religioso, seja pela etnia, seja pelo sexo ou género, de repente é como se a mensagem política já não interessasse nada, já nem se fala da capacidade política da pessoa, porque há aquele rótulo muito claro e aquele rótulo é tudo o que a pessoa é. Mas eu acho que aqui estamos, na minha opinião, um dos grandes problemas do Partido Democrata tem sido largar ou deixar de tentar ter um programa económico progressivo. Eu ainda me lembro que o Obama tinha um programa económico progressivo, como o Mamdani também tinha um programa económico progressivo, como o Bernie Sanders também tinha um programa económico progressivo.
E é a minha opinião que a maior parte, também por causa dos mídias, mas também por causa dos mercados, eles andam centrados no este é aquilo, este é mulher, este é não sei o quê. Qual é as propostas económicas? Porque um dos segredos, há muitas razões pelas quais o Trump ganhou, podemos estar aqui 3 podcasts, e muitas delas são o medo da diferença, mas também é uma razão económica. Os perdedores da globalização, que votaram durante anos e anos e anos nos democratas, votaram no Trump. O Trump conseguiu reunir os votos dos maioritários, dos milionários e das pessoas que têm menos dinheiro nos Estados Unidos. Estas pessoas têm que voltar ao Partido Democrata se eles têm esperança de vencer. Mamdani é alguém, porque estamos a falar de uma eleição de uma cidade, e como, por exemplo, tirou muitos votos dos democratas porque vinha desse campo. Mas ele tinha um programa económico. E é isso que eu, por exemplo, eu fiquei um pouco, não sei se é desiludido é a palavra certa, ao Ocasio-Cortez, a certa altura, eu achei que ela iria trocar o carisma inegável que ela tem por uma substância económica. E ela, na minha opinião, nunca o chegou a fazer. E pronto, e acho que esse tem que ser o caminho. Eu continuo a achar que o maior erro da política norte-americana foi os democratas terem levado a Hillary Clinton na primeira eleição contra Trump. Sim, mas isso o Bernie Sanders teria provavelmente ganho essa eleição. E mesmo que não ganhasse, trazia ali toda uma dimensão mais da social-democracia que não trouxe, e já sabíamos que Hillary... E Elizabeth Warren, na minha opinião, tinha o melhor programa para as primárias de 2020. Não necessariamente a melhor campanha. Eu quando estou a falar, não é necessariamente o melhor candidato, o melhor carisma. O programa económico dela era um programa bem pensado. E, desculpa, acabando, só para voltar ao Mamdani, é também importante perceber que, e falando um bocadinho do como, não existia ali grande competição nesta eleição. O Mamdani ganha com 50%, mas a outra pessoa, o Sliwa, é um meme andante. Tinha um boné Tem espetacular. sempre porque ele criou aquela associação que são os Angels of the Night ou Guardians of the Night, que é aquela associação de vigilantes da noite, Isso eu não sabia. independentes, autónomos. Por isso é que ele ganhou tanta dimensão mediática nos Estados Unidos nos últimos 15, 20 anos. Portanto, e é um meme para toda a gente. Fez até um vídeo com os seus 14 ou 15 gatos num apartamento minúsculo. Pronto, todo ele é cómico. E depois o Andrew Cuomo tem sobre si alegações. Já foi primeiro governante de Nova Iorque e sabemos que Nova Iorque está no estado em que está. E depois, por outro lado, tinha também alegações de abuso sexual, ou pelo menos conduta imprópria a nível sexual. E isso fez com que também, para além da capacidade política de Mamdani, o caminho estivesse aberto para a sua vitória. E cometeu uma série de erros de comunicação de campanha, incluindo tentar aproximar-se do votante, mostrar que é uma pessoa comum com o seu carro, que era um Ford igual ao do O.J. Simpson. E que ele depois teve de fazer um segundo vídeo a demonstrar os pequenos detalhes que eram diferentes no carro, só para mostrar que de facto não era o carro em que fugiu, que se tornou famoso por causa de O.J. Simpson. Sim. Que bizarro. Em que O.J. Simpson fugiu e depois deu uma perseguição. Portanto, esses erros também fizeram com que Mamdani no papel tenha acabado por quase ganhar por falta de comparência da competição, mas fica a clara sensação de ser uma mudança de maré aqui, talvez por isso seja tão significativo, ainda com estas limitações de que a nível nacional, lá está, não pode ser o profeta que o Partido Democrata procura, mas o Partido Democrata potencialmente poderá fazer algo, e que vocês estavam aqui também a lembrar, que é aproveitar as coisas que foram bem feitas na campanha de Zoran Mamdani e que tem sido um falhanço absoluto em termos de política democrata nos últimos anos, as campanhas políticas e a capacidade de se distinguir pelas ideias, distinguir ocasionalmente até pelo formato falharam. Portanto, o Biden em 2020 não ganhou a eleição. O Trump perdeu a eleição pela incompetência total a lidar com a Covid. Eu não acho que foi. Percebe o que eu quero dizer? Ele ganhou aquela eleição. Não ganhou, não perdeu. Em que não perdeu, ou seja, ele só apareceu e pronto. Sim, fica a ideia que qualquer líder democrata praticamente sim, podia ter aparecido ali e teria conseguido ganhar Biden só não perdeu aquela eleição. Exatamente. E acaba por ser estranho que um perfil como Biden fosse a salvação democrata após o primeiro mandato de Trump e que em todo o seio do Partido Democrata não tenha sido possível arranjar alguém que servisse como uma alternativa viável. Alguém que 4 anos depois estava a pensar concorrer à reeleição e teve de desistir a meio da campanha porque era visível para ele e para todas as outras pessoas que era insustentável
mentalmente, fisicamente, fazer aquela campanha. E Kamala Harris, e por acaso fica aqui outra recomendação interessante, que é o novo livro que Kamala Harris lançou e que ela tem estado a promover, tem feito algumas entrevistas também bastante interessantes. Fiz uma com o Jon Stewart, em que o Jon Uma com o Jon Stewart, Jon exatamente. Stewart fez perguntas a sério, digamos. Exatamente, o Weekly Show com o Jon Stewart, que é o podcast semanal que ele faz com pessoas da política norte-americana e dos mídias norte-americanos. Eu acho que é o único que E- supera o nosso, a nível de audiência. Sim, certamente será. Sim, nas certo. próximas 2 semanas chegaremos lá. certamente será. E Kamala Harris também mostra que a forma como recebeu o testemunho de Joe Biden foi um falhanço total de coordenação. Não podia ter sido pior quer gerida. dizer, Aquela transição sim. e aquela campanha, pois o Partido Democrata cancelou algumas primárias, depois, entretanto, mudou de não podia ter sido feito pior. Foi uma comédia de erros. E a própria faz uma análise crítica muito intensa a todo o processo e àquilo que ela fez bem e mal, e ela parece deixar, não só implícito, explícito, que o tempo que ela teve não foi suficiente, que a transição de Joe Biden para ela não foi feita da maneira correta, e ela está agora a fazer muito do trabalho que gostaria de ter feito de preparação para as eleições, de ouvir eleitores, de ir perceber quais são os problemas das pessoas, de ir perceber o que é que preocupa os americanos, e que provavelmente levou à reeleição de Trump, porque Trump, claro, com uma vantagem relativamente a Kamala Harris, que é, ele pode contradizer-se, ou seja, ele pode dizer Claro. tudo e o seu contrário sem grandes Porque é o consequências. Trump, e, portanto, ele já claro, isso atingiu aquele é uma nível enorme de vantagem, ser- mas o Partido Democrata não conseguiu sequer, nessa campanha, dar resposta às coisas a que tinha de dar resposta. Ou seja, às preocupações das pessoas com a inflação, com a perda de empregos, com imigrantes, ainda, independentemente disso ser um real ou não, com as consequências da globalização. O Trump é o candidato republicano, o Trump de 2024 foi o candidato republicano que teve a maior porcentagem de sempre de votos latinos, o que é absolutamente, é uma estatística Claro. chocante. Sim. E foi uma vitória em toda a linha. Ou seja, em tudo o que era expectável, em tudo o que era não expectável em termos de eleitorado, Trump, essencialmente, deu aquilo que se chama uma tareia E eu acho que metafórica. qualquer candidato republicano, naquelas condições e circunstâncias do Partido Democrata, teria ganho as eleições. Trump ganha com uma vitória esmagadora, porque é Trump e já lá tinha estado e tem um grande significado para toda uma falange da população. Achas que um Ted Cruz ganharia? Mas eu diria que um Ted Cruz ganhava. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas sérias. Acho que Tão sinceramente, polarizado como está, parece-me que o Ted Cruz ganharia. é a minha teoria. Eu acho que o Trump tem, não é pelo programa económico bem pensado dele, mas há certas coisas, nomeadamente a questão da política comercial. O Trump tem uma capacidade única no Partido Republicano de ir buscar eleitores que economicamente normalmente votariam nos democratas ou pelo menos não votariam em nenhum dos lados. E o Ted Cruz certamente não vai buscar esses eleitores. Pois é, aquela versão de businessman que acabou por trazer aquela oligarquia dos bros da tecnologia, não é? Mas é também a questão dos acordos comerciais, porque esta questão das tarifas, o comércio pode beneficiar a economia Mas toda. isso vem depois. Mas isto faz parte da brand dele neste momento. A ideia de que ele é o tipo que vai acabar ou vai reduzir os acordos comerciais e vai acabar com o offshoring, que as fábricas vão para o estrangeiro, apesar disso não ter acontecido na prática em muitos casos, ele tem isso na brand e mais ninguém tem isso no Partido Republicano. E esses votos, ele ganhou os estados do Rust Belt, a Pensilvânia, são esses votos que são os decisivos. Estamos a falar de margens, ele ganhou a Pensilvânia por uma percentagem pequena. Estes são os votos que fazem a diferença. Sim, exato, não é Nova Iorque. Porque Nova Iorque já é cronicamente Sim, claro, democrata. Ele, na Califórnia, ele pode perder a Califórnia por 80%, porque Claro. não interessa. Não. E essa é a nova voz. Bem, já acho que temos que acabar isso. Sim, é isso. Já Mas estamos de qualquer mesmo das formas, no limite do nosso O tempo. Gavin Newsom será a grande Provavelmente. figura do Partido Democrata nos próximos anos na Califórnia e no país. Temos tema para muitos mais podcasts. Obrigado aos dois, Alberto Cunha, Muito obrigado. Bernardo Valente. Obrigado a todos. Sigam-nos nas redes sociais. ABC do Mundo. Ativem o sininho. Ativem o sininho se puderem. E estaremos de volta no próximo episódio com mais temas nacionais e internacionais. Obrigado a todos.